Paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Simone. E eu quero deixar aqui uma palavra no nome de Jesus, para que todos possam refletir. É uma palavra de intercessão. Vou estar lendo aqui em Gênesis 18, no versículo 22. Capítulo 18, do versículo 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. No versículo anterior, do capítulo 18, versículo 22, observamos que Abraão ficou ainda de pé diante da face de Deus. Abraão nos dá o exemplo de não desistir de interceder por nós e pelos nossos. Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló e ele foi livre da tribulação, da destruição daquele povo que habitava nas cidades de Sodoma e Gomorra. E ali estava também o seu sobrinho Ló e sua família. No capítulo 19, do versículo 15, 16 e 17, o capítulo 17 nos alerta quando Deus ordena, não podemos ficar olhando para trás. Irmão, quantas vezes olhamos para trás, para coisas que já não nos pertencem mais, porque a palavra de Deus diz que o dia de ontem, o dia que passou, ele já não nos pertence mais. E que nós temos que estar sempre olhando para frente, com os olhos para frente, seguir em frente. Porque aquele povo, quando estava ali, passando pelo deserto, Moisés pelejando com aquele povo, e aqueles que olhavam para trás, que ficavam murmurando sobre as coisas que teriam passado há dias atrás, anteriores, vidas passadas, foram ficando pelo caminho. Então, quando ele diz que nos alerta, que Deus ordena, não podemos ficar olhando para trás. Deus é o caminho, e quando ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito, temos que nos esvaziar de nós mesmos e crer, e Deus é o que nos alerta, é o que nos dá a direção, é o que nos dá a sensibilidade de entender e ouvir a voz de Deus sobre as nossas vidas. E o outro alerta que não devemos parar no caminho novamente e nem olhar para trás. Há caminhos que nos levam à destruição, há caminhos que nos deixam em dúvidas das promessas de Deus para comigo e para com vocês. Há caminhos para a morte espiritual e morte sem Cristo. E foi necessário que os anjos de Deus pegassem nas mãos de Ló e de sua família. Isto porque Deus teve misericórdia e os colocaram fora de Sodoma e Gomorra. Oh, irmãos, que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas, que Ele venha pegar sobre nossas mãos e tirar-nos dos caminhos tortos, e nos dar a sensibilidade, nos alertar, abrir os nossos olhos, porque somos necessitados, somos carentes, irmãos. E Deus gosta quando nós nos entregamos verdadeiramente na presença dEle, como carentes e necessitados da presença do Senhor. Sentir-se pequeno, a pequenez, e ver a grandeza de Deus sobre nossas vidas, como é maravilhoso. Oh, glórias, aleluia. Deus é tremendo, Deus é o grande eu sou, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o que tudo pode, é o que nos fortalece, é o que não nos faz desistir da caminhada. Que nós nunca venhamos desistir de nós mesmos e nem dos nossos,
Deus tem alegria em ouvir o nosso clamor e alegra o nosso coração por sabermos que Ele nunca deixa de nos ouvir. E só entrarmos na brecha e estarmos convictos que Deus é o único que está sempre pronto para nos ouvir as nossas orações e as nossas súplicas. Deus nos abraça, Deus nos acalenta, Deus é o Deus que nos consola. Ele é o Deus que manda o Espírito Santo de Deus para nos consolar, nos abraçar e dar-nos direção. Irmãos, é só termos humildade de entender que nós temos um Pai que não nos deixa. É o único Pai que não nos deixa. Porque nós somos adotados, somos filhos, co-herdeiros de Deus. E que nós devemos ter essa fé, mesmo que a fé seja pequena, mas nós venhamos nos revestir da armadura do Senhor, né? Buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus fala que Ele sonda a nossa mente, esquadrinha o nosso coração. Papai Deus é o Deus que sabe até quantos fios de cabelo há nas nossas cabeças. Deus é o Deus que carrega a água do mar na palma da mão. De calabas, de calamagachai. Ai, ai, tchô, minho, nerras, de calamagaias. Vamos duvidar desse Deus. Deus é o Deus que nos tira da opressão, que nos tira da depressão. É o Deus que dá alegria verdadeira. É só o Senhor. Às vezes nós buscamos em lugares, em pessoas, mas se for o momento certo, Deus colocará as pessoas certas, os lugares certos para que nós possamos estar habitando, o lugar certo para que nós possamos estar adentrando. Porque todos os dias nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, conduze-me, Senhor. Pai, que o Senhor seja os meus olhos, que o Senhor seja os meus ouvidos, que o Senhor venha trabalhar na minha mente, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trabalhar no meu coração, porque a primeira porta é o coração de Galamas, de Galamagachai. Deus, Ele não nos impede de nada, mas Ele nos pede o nosso coração. Que o nosso coração seja um coração livre, um coração aberto para receber a palavra dEle, as promessas do Senhor. E que nós não venhamos ser vergonha do nome de Jesus. Que nós venhamos andar em perfeita ordem com o Senhor. Por mais que não seja fácil. Porque eu sei que para mim não é fácil. Eu sei que para as outras pessoas também não é fácil. Mas é a forma que Deus me usa para poder trazer essa mensagem. Que nós venhamos nos posicionar na presença do Senhor, porque Jesus, Ele quer o nosso posicionamento. Ele pede tão pouco de nós, tão pouco, porque Ele fez tanto por nós. Ele foi para aquela cruz, Ele morreu e ressuscitou. Ele passou por todas as dores, Ele sentiu todas as situações que nós passamos aqui nessa terra, e até pior, irmãos. E nós passamos por tão pouco, e às vezes nós ficamos assim, achando que a peleja está difícil, que nós não vamos conseguir. Mas isso é sofisma de Satanás sobre a nossa vida, porque com Deus nós podemos tudo. Com Deus nós podemos, com Deus nós vamos crescer, mas que nós venhamos desapegar das coisas lá atrás,
que nós venhamos nascer de novo para Cristo em verdade, espírito e corpo, porque a palavra de Deus diz que Ele quer a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Então nós sejamos vigilantes no abrir da nossa boca, pedimos, Senhor, que nós sejamos vigilantes, Jesus. Pai, o que não for para falar, que Deus venha e coloque uma trava na minha boca, não deixa eu falar não. Agora aquilo que o Senhor colocar na tua boca, que você sentir que é verdadeiramente de Deus, pede uma confirmação para poder estar entregando, né? Porque muitos estão incrédulos. E às vezes você vai falar do amor de Deus, as pessoas elas estão anestesiadas, elas não sentem mais a presença de Deus, estão travadas, estão vivendo num mundo de ilusão, num mundo que eles se projetam no próprio mundo deles. E Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós abrimos a nossa boca, que nós venhamos ser maestros do Senhor nesta terra. Oh, de que me caste lá chole balabachai chole managaste viria lamanais. É só colocarmos na brecha lá tibiricás. Que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que salva. Pai querido, que nós não venhamos andar por caminhos de morte, Senhor, mas sim para a vida eterna. Oh, Pai querido, eu termino aqui, Senhor, esta mensagem, Pai. Mensagem essa, Senhor, que o Senhor tem colocado na minha mente, Espírito Santo de Deus, para que ela possa ser levada ao Teu povo. Pai, aqueles, Pai, que estão em lugares, Senhor Deus, que eu nem sei, Pai, em bocas de fumo, ou em leitos de enfermidade. Pai querido, as prostitutas, Senhor, os homossexuais, Pai querido, os crentes mesmo, Senhor, porque a palavra ela falou comigo primeiro, Jesus. E eu levo, Senhor Deus, esta palavra direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, tirar toda cegueira, que o Senhor venha tirar toda a surdez dos nossos ouvidos, Espírito Santo de Deus. Pai querido, que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos boca do Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, reflexo, Senhor Deus, de Abraão, porque jamais seremos igual, Senhor, mas sim, Senhor Deus, um pouquinho dele. Quantos profetas do Senhor, Jesus amado, que passaram por lutas, mas não desistiram do Senhor, não desistiram da presença do Senhor sobre a vida deles. Abraão, Neemias, que lutou para reconstituir aquela cidade. Ruth, de Labastecalamagas. Pai, dá-nos forças, Senhor. Davi, Senhor, que era segundo o coração do Senhor, Jesus amado. Mas ele pedia sempre ao Senhor, mesmo que ele estivesse no pecado, ele pedia, ele tinha humildade, a pequenez de pedir ao Senhor, perdoa-me, Senhor. Ele se humilhava ao Senhor, pedindo perdão pelas coisas que ele tinha feito. E é assim que Deus quer de nós, que nós sejamos humildes, que nós venhamos reconhecer a nossa pequenez e a grandeza do Senhor sobre nossas vidas, Jesus amado. Deus, eu louvo ao Senhor por todos os dias, Pai, por cada noite, por cada amanhecer, porque são
todos esses dias são milagres do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de vocês que estão ouvindo esta palavra. E é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e toda honra, toda glória seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.